Sejam bem-vindos ao nosso Fé, Amor e Caridade. Mais uma quinta-feira aqui, buscando o amparo do nosso Mestre Jesus, dos benfeitores espirituais desta casa. Vamos fazer a leitura da mensagem. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Busquemos então a sintonia com o nosso Mestre Jesus, a sintonia com o nosso Pai Criador, a sintonia com os benfeitores espirituais que nos assistem neste momento. Graças te damos, Senhor, pela bênção desta doutrina de luz, desta casa bendita, pela bênção de estarmos aqui mais uma vez, nos fortalecendo. Rogamos as suas bênçãos, Senhor, a envolver-nos a todos aqui presentes, a envolver nossos irmãos ausentes que não puderam vir nesta noite. Traz o nosso irmão Edgar todo o suporte, todo o amparo que ele precisa. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. É com alegria que a gente recebe mais uma vez o Edgar Gregoletti, do Bezerra de Menezes de Votuporanga. Vem nos trazer a mensagem da noite. Vamos aproveitar. Fique à vontade, Edgar. Obrigado, Antônio. Boa noite a todos. É sempre uma alegria imensa quando a gente recebe o convite dessa casa para retornar aqui, rever os amigos e conquistar novas amizades. E isso é motivo de muita satisfação, porque desde o momento que a gente adentra as portas, já somos recebidos com carinho, com essas vibrações que a casa emana aqui. Então, é sempre muito bom quando a gente tem Jesus no coração e procura seguir o Evangelho, porque é o que dá o norte nas nossas vidas. E Jesus, ele foi o exemplo maior de amor que a misericórdia do Pai possibilitou estar conosco para que aprendêssemos a amar. E verificamos que 2000 anos depois, falar de Jesus, do Evangelho, é o momento de aferirmos melhor essa realidade. Não daquele Jesus que nós conhecemos e fomos condicionados ao vermos crucificado, mas os fatos que ressaltam a sua vida como homem entre nós, que veio falar de amor e testemunhar as leis divinas que em nossas consciências estão escritas. Porque ele é a verdade, exemplificou todas as leis divinas que resume na lei do amor. Então, é o momento de avaliarmos essa realidade para que a verdade e a justiça prevaleça no interesse de todos. Jesus começou com a completa humildade e pobreza, nascendo numa manjedoura, fazendo com que a humanidade pudesse compreender naquele momento a simplicidade. Quando se aproxima a época do seu nascimento, toda a humanidade tem a lembrança da sua chegada entre nós, como um espírito mais puro que veio justamente dar o exemplo
dessa simplicidade, dessa humildade, para que pudéssemos aprender com ele a singeleza com que ele marcou a sua presença na realização do seu ministério. Jesus se acercou de gente mais inculta, reuniu em torno de si os amigos, que eram pessoas simples, daquela região mais pobre do Império Romano. Falou sempre numa linguagem simples, sem nada ter escrito, com as próprias mãos. Ele tudo deixou registrado no coração e na memória daqueles que ouviram a palavra e ao mesmo tempo observaram o seu testemunho do exemplo. Jesus não teve nenhum diploma, mas o seu conhecimento ultrapassou de todos da época, desde criança, quando no templo de Jerusalém fala com os doutores da lei. Diziam que ele era rei. Diante do diálogo com Pilatos, ele diz: tu dizes que sou rei. Se eu fosse rei, os meus súditos estariam aqui para me libertar. Mas na verdade vos digo que meu reino não é deste mundo. Mas ele foi coroado com uma coroa de espinho naquele momento, de forma humilhante. Aquela coroa tinha uma representatividade da degradação de um rei que não tinha a coroa da terra. Ele suportou todas as injustiças, foi açoitado quando carregava a cruz a caminho do Gólgota, onde foi crucificado. E essa imagem jamais foi esquecida, fazendo com que a simbologia da cruz passasse a ter uma outra simbologia, a da redenção. Porque ao longo do tempo, a humanidade vai o reconhecendo cada vez mais como sendo Jesus aquele que nos traz as melhores condições para que possamos ser felizes. E a humanidade não pôde colocar dentro da sua grandeza na contagem de tempo, porque dizemos que é antes de Jesus ou depois de Jesus. Ele fica na referência, esse antes e depois, dividindo a história. Isso é o reconhecimento da sua estatura espiritual, porque ele foi tão grande que não coube na história, ficando em evidência para que nós pudéssemos lembrar sempre dos seus ensinos. E todas as controvérsias, as discussões religiosas, ele começou sozinho. Poderia realizar tudo sozinho pela sua grandeza pura e espiritual. Entretanto, Jesus escolheu 12, preparou para que eles pudessem divulgar o que ele fez e também
está nos convidando a esse trabalho de divulgação do seu Evangelho. Porque Jesus e os seus ensinos, ao invés de morrer na Palestina, ao contrário, se firmou em todo o Império Romano. Quanto mais os seus seguidores, os cristãos da época, no início do cristianismo, eram perseguidos, mais se ampliavam a doutrina que Jesus trazia no seu Evangelho. Porque tudo que falou, ele fez. E é por isso que produz, até hoje, grande comoção entre nós. Não será que Jesus cresce a cada dia diante dos nossos olhos e do nosso coração, exatamente porque, pouco a pouco, à medida que vamos evoluindo, vamos melhor entendê-lo. Então, somente à medida que nós vamos crescendo em inteligência, em dignidade moral, em pureza de sentimentos, em experiências, a vida vai nos dando tanto, é que nós vamos compreendendo melhor Jesus, vamos compreendendo o Cristo enviado de Deus. E a proporção que vamos ampliando as nossas consciências, respaldada por esse desenvolvimento moral e intelectual, é que vamos adentrando mais na profundidade do conhecimento da personalidade de Jesus. Porque quando observamos a sua estada entre nós, verificamos que ele trouxe verdades que eram desconhecidas e nos foi revelado no seu Evangelho de vida. Então, com Jesus, nós passamos a compreender nós mesmos, mas até ele, qual a ideia que se fazia de si próprio? Que na pobreza da nossa imaginação, nós não passávamos de seres criados ao acaso, nos caprichos dos deuses. Mas só Jesus é que veio nos mostrar a benevolência do Pai, dizendo que precisamos conquistar com sacrifício esta evolução a que cada um de nós estamos submetidos. Então Jesus, ele veio nos revelar um Deus amoroso, a paternidade do Deus eterno e único, diferente daquele Deus que Moisés nos trouxe, o Deus rígido, que era necessário até então para poder dominar o povo que ele havia tirado do Egito para levar à terra prometida. E havia a necessidade daquela rigidez de um Deus severo, mas Jesus nos mostrou um Deus amoroso, dando-nos a entender que somos todos filhos de um mesmo Pai. Então ele nos ensinou a fazermos com que esse laço que nos liga como criatura de Deus, ele seja ativado pela oração, quando nos ensinou a elevar a Deus o nosso
pensamento. E quando os discípulos disseram para ele: Mestre, ensina-nos a orar. E ele elevou seu pensamento ao Pai na prece que nós conhecemos do Pai Nosso, colocando todo o seu sentimento de pureza e o seu pensamento conectado a Deus. Então ele nos ensinou a elevarmos a Deus o nosso pensamento e a confiarmos com filial devoção na sua infatigável providência de atender às nossas rogativas. E nem sempre as rogativas que fazemos ao Pai, elas são atendidas em conformidade com o nosso desejo. Porque o que Deus nos atende é aquilo que é necessário para a nossa própria evolução, convidando-nos a compreender Deus, dizendo que Deus dá a cada um segundo as suas obras, fortalecendo a condição da justiça divina, do perfeito acordo que existe entre a lei de causa e efeito. E assim, ele estabeleceu novas bases de conhecimento nos imperativos que a evolução nos conduz de maneira incessante, de sair da simplicidade e ignorância para a perfeição e para a pureza. Então Jesus nos ensinou o esforço, o mérito pessoal para esse progresso sem fim, ao qual estamos submetidos pelo determinismo divino. Então ele veio nos dizer, para que nós possamos crescer, é necessário empreendermos esforços, vontade própria, para podermos dessa forma vencer os desafios e crescer para essa plenitude que nos aguarda. Então Jesus nos falou da lei de causa e efeito como base da soberania, da justiça divina. Porque hoje, todo ato que cada um pratica pode ser uma causa que trará um efeito. Por isso que naquele momento, quando Jesus foi preso por soldados do Sinédrio e Pedro, na ânsia de defendê-lo, ele tira sua espada e corta a orelha de Malco. E Jesus fala para Pedro: embainha tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, dando-nos a entender a lei de causa e efeito. Essa é a justiça soberana de Deus, onde não tem nenhuma injustiça. A injustiça são dos homens. A perfeição divina não castiga, dá oportunidade para que possamos crescer. Um outro aspecto que ele veio trazer à vivência dos seus ensinos foi que ele igualou a igualdade dos direitos. Ele não distinguiu ninguém, deu a todos o direito que cada um tem. Ele igualou a mulher ao homem e libertou daquela ideia
de inferioridade, porque não há entre nós as desigualdades. Somos irmãos iguais perante Deus. As desigualdades que surgem entre nós, elas se fazem pelas aptidões, ou às vezes também porque ao longo do processo evolutivo, um ou outro adquiriu tendências melhores ou piores, porque dessa diversidade é que nós aprendemos, porque há um processo de ir e vir, e a reencarnação tem sempre um propósito existencial. O propósito maior é a prática do bem, mas sobretudo é a oportunidade de aprendermos uns com os outros e de nos ajudarmos, mas sobretudo de servir. Por isso que Jesus falou que não estava para ser servido, dando-nos o exemplo, que estava para servir, para que nós também possamos estar dispostos a servir conforme Ele serviu e continua nos servindo. E Jesus abraçou os deserdados e falou a eles da providência infinita de Deus, reuniu em torno de si, da sua glória, a humildade nas suas ações. E é por isso que em torno da sua glória, que é a humildade, ele trazia e abrigava os doentes, os cansados, os pobres, os oprimidos, as mães sofredoras, as crianças abandonadas. E a todos entregava as bem-aventuranças, quando trazia o consolo a todos esses corações aflitos. E o momento do Sermão da Montanha, quando a sua voz se ergue na atmosfera da terra, dizendo que herdarão a terra os mansos, as bem-aventuranças para os aflitos. A que aflito Jesus se referiu? Àqueles que, diante da compreensão das leis divinas, sejam obedientes a elas, que ao mesmo tempo o coração aceite esta compreensão, e compreendendo, vem a resignação. Então, obediência e resignação fazem parte de uma mesma relação. É aqueles que sabem sofrer bem, porque compreendem e são obedientes às leis de Deus, e sabem que o Pai coloca sobre os vossos ombros o que é necessário, e ao mesmo tempo se resigna perante os obstáculos que a vida vai trazer. Então Jesus, ele nos ensinou que a felicidade, ela não pode nascer das posses efêmeras, das coisas transitórias. Isso se transfere de mão em mão, todas são de Deus, estão em nossas mãos por empréstimos. Ele nos ensinou que a verdadeira posse é a caridade, o entendimento, a tolerância e o perdão. E é aí que nós desenvolvemos a inteligência, ampliamos o conhecimento e fazemos com que essas virtudes que estão em nós, elas
desabrochem nesse processo de vivência do Evangelho. Por isso que a caridade é ela quem salva. E foi esse grande exemplo que Jesus nos trouxe, a caridade. Mas Jesus, no seu Evangelho, ele nos convida à construção da paz para que possamos nos libertar e crescer. É crescer tendo Ele à nossa frente como guia e modelo. E é por isso que enquanto houver na face da terra pessoas que choram, almas que ainda estão sem misericórdia, a palavra de Jesus, o seu Evangelho, não cessará de ecoar nas bem-aventuranças. Então é necessário que a humanidade cresça, tendo Ele como guia e modelo, o único caminho para crescermos, porque é o caminho do amor e a humanidade ainda não despertou para isso. Então Jesus, nesses dias que nós estamos necessitando dele, e a humanidade nunca necessitou de Jesus como agora, ele veio nos falar sobre o direito maior, divino, universal e eterno, que está sobre todos os direitos, porque é Ele que rege a vida para o entendimento da felicidade. E Deus, com o seu amor, deu à criatura essa condição para conhecer esse direito. E Jesus se aproximou de quantos desconhecem a sublimidade dos próprios destinos, falando para todos as verdades baseadas no amor, e para que esse sol de esperança renascesse em cada um de nós no momento que falamos de Jesus e falamos do seu Evangelho. Esse sol começa a renascer, e talvez seja por essa razão que o Evangelho, ele constitui o livro da humanidade que ainda não demos o valor devido. O Evangelho é um código divino que certamente esse código de ética e moral, um dia a humanidade irá precisar. E o divino legado que Jesus deixa para a humanidade terrena, que não quis aceitar, porque não quis recebê-lo, é o legado de um mundo feliz, de um mundo de paz e amor. É de um mundo sem injustiça, um mundo sem miséria, sem orfandades, sem crimes e sem guerras entre irmãos. Esse é um mundo que Jesus deseja que nós construímos, e estamos construindo, mesmo com todas essas dificuldades que estamos passando. Um mundo onde formos todos solidários e progressistas, porque estaremos acompanhando o progresso evolutivo que naturalmente a Terra passa e que nós também provocamos pelas nossas ações, criando a beleza que se reflete as imagens mais belas que a natureza trazem. E a própria natureza é a expressão do Criador, que é Deus, aonde as ciências se desenvolverão
as artes terão outro significado no momento que nós praticarmos o código divino, que é o seu Evangelho nas nossas vidas. Isso iremos construir com trabalho digno, na nobreza do lar que nós construímos e na administração esclarecida que cada um de nós poderemos fazer. E na proporção que vamos evoluindo, vamos tendo o entendimento que o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, que é Jesus. Por isso, Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida, e que sua paz possa emanar em cada um de nós, para que possamos viver com a paz que iremos construir conforme Ele nos falou, tendo a vontade, que é o início da caridade, porque é a benevolência para com todos. Quem tem benevolência, tem indulgência e tem perdão. Que nós possamos ter o Evangelho de Jesus como roteiro de nossas vidas, a fim de que nossas consciências elas ficam tranquilas e que a prece seja essa fortaleza que nos ligue cada vez mais ao Pai amoroso, que olha por todos nós com carinho, com amor, aguardando o despertar das nossas consciências, para que nós tenhamos Jesus como modelo e guia, seguindo à nossa frente, para que um dia também alcançaremos o Pai através de Jesus. Então, que nós tenhamos sempre o Evangelho em nossas vidas, nos direcionando no caminho do bem. Muita paz, muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe